Caríssimos, temos a alegria de ter o Cristiano Abreu Paiva aqui conosco hoje, que vai desenvolver o tema trabalho, solidariedade e tolerância. Boa noite para todos. Satisfação estar de volta a essa casa que eu já tenho um pouquinho como minha também, e espero poder renovar essa parceria por muitos e muitos anos. Agradeço à diretoria da casa pelo carinhoso convite de sempre e vocês pelo carinhoso acolhimento. E o tema que nós iremos abordar hoje, um tema solicitado pela diretoria da casa, é um tema muito importante: trabalho, solidariedade e tolerância. Muitos, principalmente no movimento espírita, já ouviram falar desta insígnia, dessas inscrições, mas poucos sabem de onde saíram essas inscrições: trabalho, solidariedade e tolerância. Essa é uma insígnia levantada por Kardec antes dele desencarnar. No livro, na revista O Reformador, de 1869, os seus companheiros, Kardec já estava desencarnado, eles inscreveram no estandarte de Kardec essas insígnias. Mas por quê? Porque nas anotações de Kardec, que foram parar em obras póstumas, Kardec deixou uma orientação nesse sentido: sejais infatigantes, ou seja, incansáveis, trabalhadores do Cristo. Sejais solidários, sejais tolerantes. É como se Kardec pegasse um estandarte, uma bandeira, e escrevesse trabalho, solidariedade e tolerância. Mas para que serve um estandarte? Qual é o propósito de um estandarte? Vocês lembram quando os hebreus fugiram, saíram da escravidão do Egito? 600 mil pessoas se locomovendo em busca da terra prometida. E a forma que eles se locomoviam, certa vez eu já falei isso aqui uns 2 ou 3 anos atrás, na palestra de Apocalipse, a forma como eles se locomoviam eram organizados em tribos. São 12 tribos, 3 tribos na direita, 3 tribos na esquerda, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul. E cada conjunto, cada trio de tribos seguia um estandarte para se organizar. Eram em média 200 mil pessoas, cada trio de tribo. Então eles precisariam de um estandarte, de uma bandeira, para que ela lhes servissem de norte, de rumo, de orientação. Senão eles iam se perder. Para que essa bandeira, erguida por Kardec, sirva para nós de rumo, de orientação, para que não nos percamos rumo à terra prometida, se faz necessário que nós nivelemos o nosso entendimento em relação a cada uma dessas inscrições. Quando Kardec fala trabalho, quem leu Obras Póstumas sabe que Kardec está se referindo ao trabalho no bem, porque ele falou: sejais infatigantes como trabalhador do Cristo. O trabalhador do Cristo é aquele que pratica o bem incansavelmente. Então ele não está se referindo àquele trabalho remunerado, labor, quando a gente dá a César o que é de César. Ele está se referindo à prática do bem. Mas ainda assim cabe nivelamento de entendimento. Se eu falasse para vocês, por gentileza, dá um pulinho ali na Praça do Papa e não falasse mais nada, vocês iam me fazer 3 perguntas. Primeiro, para que eu devo ir à Praça do Papa? Segundo, o que acontecerá se eu não for? Terceiro, depois de compreendido os 2 primeiros, como farei para ir? É crucial entender por que devemos trabalhar, o que acontecerá se não trabalharmos, depois de entendido esses 2 primeiros, como que eu devo trabalhar.
Nessa ordem, tem muita gente que não compreende ainda a importância plena do trabalho, não compreende ainda os danos da falta dele, e por achar que compreende, acha que trabalha. E quando desencarna, chega no plano espiritual, num sentimento de absoluta frustração. Mas eu achei que eu ia para nosso lar. Não é possível que eu me encontro aqui. Onde foi que eu errei? O anjo de guarda vem, profundamente decepcionado, bater um papinho nada agradável com nós, para mostrar onde foi que a gente errou. Miopia espiritual, nos deixamos levar pelo personalismo. A opinião pessoal é uma cobra traiçoeira. A cobra mais traiçoeira que existe, personalismo, onde a pessoa tem certeza absoluta que está fazendo certo, mas no fundo não está fazendo certo. Fruto do orgulho, fruto da falta de humildade, de achar que sabe, mas não sabe. É importantíssimo o nivelamento desse entendimento. Vamos começar. Trabalho. Por que trabalhar? Primeiro, nós temos que ter um entendimento nosso, real, do nosso nível espiritual. Um entendimento real. Quando nós nos olhamos para o espelho, nós acreditamos ser aquele pedaço de carne. Não é. Se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, conforme reza o Velho Testamento, e nós já admitimos com muita facilidade que Deus não é ser humano, não tem aquela visão antropomórfica que tínhamos no passado, é forçoso que se admita que nós também não somos naquela forma que nós nos vemos todo dia. 2 braços, 2 pernas, aquela é a forma como nós estamos. Partindo dessa premissa, facilmente se admite que nós somos criaturas espirituais, que estamos atualmente estagiando na forma hominal. Ponto. Já conseguimos tirar um pouquinho a visão do homem de carne estacionado no tempo. Já estou conseguindo me enxergar como criatura espiritual, imaterial, que está, por enquanto, se utilizando da matéria para expressar os seus pensamentos. Por enquanto. Pronto, já é o primeiro passo. Eu, como criatura espiritual, estou em qual posição? Naquela autoanálise sugerida por Santo Agostinho, de que devemos fazer diariamente, ou naquela análise mais macro, sugerida por André Luiz, que deveremos fazer a cada 3 anos, nesses últimos 3 anos passados, o que eu melhorei? Quais são os atos infantis que eu estou repetindo de 3 anos atrás? Através dessa autoanálise, e quanto mais nós intensificamos essa autoanálise, nós vamos nos aproximando de uma realidade não muito agradável. Nós vamos percebendo o quão imperfeito nós somos. Difícil de admitir por conta do orgulho. Mas nós vamos perceber que nós temos mais imperfeições do que virtudes. Essa é a realidade do nosso estágio evolutivo da atualidade. Se nós temos mais imperfeições do que virtude, e o espírito não retrograda, nem moral, nem intelectualmente, conforme a orientação do Espírito da Verdade, em O Livro dos Espíritos, é fácil também se admitir que numa existência pretérita, nós cometemos mais erros ou mais acertos? Muito mais erros. Se hoje nós já cometemos inúmeros erros, um dos piores dele é o ócio, imagina no passado. Com esse pensamento encadeado, fica fácil responder a seguinte pergunta. Hoje, nós somos criaturas mais devedoras ou mais credoras? O que vocês acham? Mais credoras ou mais devedoras? Nós estamos na situação em que nos encontramos por questão de merecimento ou por questão de necessidade? Necessidade. Ah, se Deus fosse dar o que a gente merece, a gente estaria frito. Graças a Deus, Deus não dá. Porque Ele é infinitamente misericordioso. Se somos criaturas mais devedoras, por que constantemente nós agimos
como se fosse criatura credora. Se você está devendo o banco e você propõe o parcelamento da dívida, você ainda está no vermelho perante o banco, pagando o que deve o banco através de longas parcelas, mas ainda é um devedor do banco. Você não pode meter o pé na agência, entrar e exigir. A nossa conduta aqui na terra é como se fosse de criatura credora. Nossa conduta na terra é como se fosse de criatura credora. Toda vez que alguém fere os nossos interesses, no momento que eu opto por alimentar a raiva, permitindo que ela se intoxique e se transforme em mágoa, eu estou agindo como criatura credora. Porque devedor, como eu sou, tinha por obrigação perdoar instantaneamente, levando em consideração a quantidade de mal que eu já causei às outras pessoas no passado. Mas quando eu me ofendo com muita facilidade e resolvo guardar mágoa, eu estou agindo como criatura credora. Quando eu mudo a forma de tratar outra pessoa porque eu me senti ferido, eu emprestei o dinheiro para alguém e esse alguém não me pagou, e eu declinei na forma de tratar aquela pessoa, por exemplo, assinando meu atestado de hipócrita, porque eu só trato bem quando me convém, eu estou agindo como criatura credora também, e não criatura devedora. Eu nunca prejudiquei financeiramente ninguém em nenhuma existência, eu sempre fui santo. Não é assim que a gente pensa? Quantas vezes nós agimos como criatura credora? Quase todo o momento. Quase todo o momento. Nós não nos vemos, por conta do nosso orgulho, como criatura devedora. E cometemos equívocos atrás de equívocos. Fazendo uma autoanálise, conseguindo se enxergar como criatura muito imperfeita, assaz imperfeita, muito mais devedora que credora, nós já encontraremos motivos de sobra para praticar o bem. Não porque é bonitinho, não porque vou receber aplausos, mas porque eu preciso quitar o débito. Eu preciso quitar o débito. Porque eu assumi o compromisso de quitar o débito quando eu estava em estado de lucidez, antes de reencarnar. Porque todo mundo que está acordado aqui, em estado de vigília, está num profundo sono espiritual. Sonambulismo espiritual. A situação em que nos encontramos, todas as dificuldades que nós planejamos passar, foi por nós implorada e aceita por Deus. Implorada por nós e Deus aceitou. Só que quando chegamos aqui, na hora que nós estamos acordados, nos deixamos levar pelos nossos maus pendores. E como somos criaturas ainda muito orgulhosas, agimos como agimos na última encarnação, quando estávamos em estado de vigília. Como criaturas credoras, se endividando cada vez mais perante o banco divino. E a dívida nunca vai parar de crescer se nós não começarmos urgentemente aquela autoanálise necessária para nós nos situarmos na posição em que nós realmente nos encontramos. E a partir daí tomar atitudes, decisões, com base na real posição nossa, que é como devedor e não como credor. Pronto, já consegui fazer aquela autoanálise, já me vejo como criatura imperfeita e muito devedora e que tem necessidade do trabalho. Jesus deixou um código que seria uma cláusula pétrea de qualquer contrato que a gente tenha assinado na espiritualidade em relação às nossas dificuldades que teríamos de enfrentar aqui na Terra. Se eu prejudiquei alguém no passado, aquilo me causou um sentimento de culpa. Depois que eu desencarnei, a culpa se converteu automaticamente em dor moral. A dor moral me conduziu ao próximo estágio, que seria o estágio de arrependimento sincero. E o arrependimento sincero me conduziu ao próximo estágio, que é o processo expiatório. Eu assinei um contrato, o meu anjo de guarda assinou como avalista do contrato, e eu reencarnei pedindo a situação em que eu me encontro hoje. Com um número de provas de determinadas naturezas e com expiações de determinadas naturezas. Estou aqui reencarnado. Eu vou pedir a Deus para poder eu sair dessa situação em que eu me encontro. Só que esse meu pedido, feito em estado de sonambulismo espiritual, ele tem muito menos valor do que o pedido que eu fiz a Deus em estado de lucidez e que tem a assinatura de um testemunho do plano espiritual, que é o meu anjo de guarda.
Deus naturalmente não vai atender esse meu pedido do presente. Só que nesse contrato que eu assinei, tem uma cláusula pétrea. Uma cláusula que sempre vai ter em qualquer contrato dessa natureza. Uma cláusula redigida por Jesus. O amor cobre uma multidão de pecados. Se quisermos aliviar qualquer tipo de sofrimento, qualquer um, só atender essa cláusula. Pratica o bem. Pratica o bem, o sofrimento vai ser aliviado, porque o amor, a prática do bem, despretensiosa, cobre uma multidão de pecados. Mas agindo como criatura credora, o nosso sofrimento jamais será atenuado. Jamais. Porque nós não seremos assistidos, nunca, se nós não nos colocarmos na condição de assistentes. Para sermos assistidos, temos antes, por obrigação, ser assistente. É da lei. Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, ela diz o seguinte: o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. A qual mal que Joana está se referindo? Quando eu trabalho no bem, eu não vou ser assaltado por um bandido. Quando eu trabalho no bem, eu não vou ficar doente. Quando eu trabalho no bem, eu não vou passar dificuldade financeira. Porque o mal não vai chegar em mim. É isso que Joana quis dizer? Vou repetir. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. Ela continua para não deixar dúvidas, caso a pessoa prefira interpretar que é o mal exterior. Porque nós, na oração dominical de Jesus, quando Jesus encerra pedindo a Deus que nos livrai do mal, nós preferimos entender que é o mal exterior. Nós nunca admitimos que é o mal interior. Por falta de raciocinar. Porque o mal que eu recebo, seja de quem for, seja de pessoas ou de circunstâncias da vida, nada tem a ver com o futuro da minha felicidade. O que compromete o futuro da minha felicidade não é o mal que eu recebo, é o mal que eu pratico. E quando Jesus pede ao Pai que nos livrai do mal, não é o mal exterior, conforme preferimos entender. É sempre o mal interior, porque é esse mal interior que compromete o futuro da nossa felicidade. Mas para não restar dúvida, Joana completou a frase. O trabalho é ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porque conquista valores incalculáveis com que o Espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Aí ela não deixou dúvidas. E no outro livro, também dela, Sendas Luminosas, ambos os livros psicografados por Divaldo, ela fala o seguinte: o propósito do trabalho, os mecanismos do trabalho, os mecanismos da evolução utilizam-se do trabalho como meio de disciplinar a vontade, de domar os instintos, de desenvolver a razão e de sublimar os sentimentos. Vamos, como dizia Fred Krueger, vamos por partes. Meio de disciplinar a vontade. Qual é a importância de se disciplinar a vontade? E isso só se é possível através do trabalho. Qual a importância? A vontade, a nossa vontade, é o que determina a qualidade do nosso destino. Se eu vou para o, entre aspas, céu, se eu vou para o, entre aspas, inferno. Se meu futuro vai ser triste ou feliz. Vai depender da qualidade da minha vontade do presente. Então é necessário que essa minha vontade seja disciplinada. E onde é que isso aborda em O Livro dos Espíritos? Questão 909, onde Kardec pergunta: poderia o homem, pelos seus esforços, resistir à atração do mal? Qual é a resposta do Espírito para essa pergunta de Kardec? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Não é nem insignificantes. Muito insignificantes. O que vos falta é a
vontade. Ah, quão pouco dentre vós praticam esforços. O que vos falta é a vontade. Ah, Cristiano, mas eu acho que eu pratico muito esforço na prática do bem. Eu me esforço. Mentira. Não se esforça. A vontade é mais importante do que o esforço, porque os esforços seriam muito significantes. Eu tenho uma filha que vai fazer 13 anos. Se eu pedir a ela para ir lavar os pratos, por exemplo, lá em Castelo, é uma cidade quente, a água não é tão fria assim. O prato não é tão pesado. Se ela deixar de lavar, seria por questão de esforço ou por uma questão de vontade? Atrai mais ela WhatsApp, entrar no Facebook, assistir filmes, desenhos. Atrai mais. É uma questão de afinidade. Porque os esforços para ela seriam muito insignificantes. Muito insignificantes. Quando nós entramos de férias do trabalho, férias laboral, nós às vezes, nas férias, praticamos esforço físico muito maior do que se praticaria se nós imitássemos os atos do Cristo. Ou se nós imitássemos os atos de Chico Xavier, Irmã Dulce ou Madre Teresa de Calcutá. Um mendigo passando na rua, você vai lá, dá um abraço nele, pergunta o nome dele. Que esforço é esse? De abaixar e levantar? Mesmo se fosse necessário carregar no colo para levar para o hospital, para levar para um asilo, seria menos esforço do que se faz durante as férias. Esforço físico. O que falta para poder imitar os atos desses benfeitores que foi citado? Vontade, questão de afinidade. É muito mais gostoso uma viagem de férias, uma viagem internacional. André Luiz fala no livro que o tempo concorda com uma pausa para refazimento. O tempo concorda, só não concorda que seja o tempo todo. Nós temos a hora vazia e só queremos ocupar a nossa hora vazia, adivinha? Em prol de nós mesmos. Só que Deus, Ele não está contabilizando quanto foi doado do seu tempo. Quanto foi doado do seu dinheiro. Quanto foi doado da sua saúde em prol do próximo. Através do óbolo da viúva, ficou claro que na contabilidade de Deus, o que vale não é o que se doou, e sim o quanto que se sobrou depois de doado. Quanto que te sobrou depois de doado? Ah, mas uma vez por semana eu vou visitar os pobres. Bacana. Soma isso na sua hora vazia. Quantas horas da sua hora vazia você dedicou em favor do mais necessitado? Se nós estudarmos com mais acuidade a parábola dos talentos, nós vamos perceber que estamos usando aqueles talentos muito mais em nosso favor do que em favor do outro. Deus confiou em nós os talentos. Quais seriam esses talentos? Tempo, saúde e recursos materiais, sejam eles em que valores forem, abundantes ou não. Ele confiou, porque nosso mesmo é só o ódio ou o amor, mais nada. O resto é empréstimo. O resto é empréstimo. Mas talvez o apego às sensações da matéria é tão grande que nós nos sentimos possuidores de algo e não meros administradores mais ou menos íntegros. E daí se iniciam os equívocos. E daí se inicia o peso na consciência depois de desencarnado, quando faz aquela contabilidade, quanto me sobrou da minha saúde, quanto me sobrou do meu dinheiro, quanto me sobrou do meu tempo. Vemos pessoas fazendo coleção de casa, fazendo coleção de carro, de apartamento, de roupas, de sapatos, de acessórios de moda. E pessoas que tenham conhecimento. O mais absurdo é isso. Essa é a consequência de apenas estar envolvido e não estar comprometido com o trabalho do Cristo. São os conhecidos como seguidores de cristãos e não seguidores do Cristo. A mãe de Tiago e João, quando soube que Jesus estava aqui para implementar o reino de Deus na terra, ela imaginou que seria um reino de Deus físico, templo de pedra. E ela foi lá conversar com Jesus para colocar um filho dela sentado ao lado direito e do outro do lado esquerdo. Jesus falou, não tem problema nenhum não. Sentar do meu lado é fácil. Difícil mesmo é beber do meu cálice. Muito fácil nós virmos aqui nos templos religiosos em geral e sentar ao lado do Cristo. Sentar e ouvir as mensagens do Cristo. Muito fácil.
Difícil mesmo é beber do cálice do Cristo. Difícil mesmo é levantar daqui e na hora vazia, na divisão dos recursos materiais, dar mais para quem precisa e deixar menos para nós. E isso é que é difícil. Porque nós temos aquela sensação de ser possuidor de algo. Reflexo do apego que ainda temos à matéria. E é um assunto que desconforta. Se está desconfortando, é porque é verdade. Porque se fosse mentira, não desconfortaria. Mas como dizia Humberto de Campos, ele falava que ele não escrevia com a preocupação de agradar. A preocupação dele era ter proveito no que estava escrevendo. Nós temos que também aproveitar o que está sendo dito. Muito bem. Esse é o porquê que devemos trabalhar. E o que acontecerá se nós não trabalharmos? Eu já te falei porque você deve ir na Praça do Papa. E se eu não quiser ir? O que me acontecerá? A questão mais aflitiva para o espírito no além-túmulo é a sensação de tempo perdido, já dizia Emmanuel. Essa é a questão mais aflitiva que existe para o espírito no além-túmulo. Depois que a gente desencarna. Sensação de tempo perdido. E a consciência fica mais pesada para aqueles que adquiriram o conhecimento ainda encarnado. Não pode nem alegar, eu não sabia. Não pode nem alegar, não me falaram. Talvez vocês lá no plano espiritual vão falar, para que eu fui naquela palestra? Miséria. Eu podia ter ficado em casa, né? Estava passando filme novo no shopping, não tinha nem evangelização hoje, eu podia ter ficado com meu filho. Para que eu fui? Só fez pesar minha consciência. Não é mais fácil trabalhar, já que os esforços seriam muito insignificantes? E garanto, não vai ter arrependimento, porque nós iremos experimentar quase que imediatamente felicidade que ainda não conhecemos. Porque felicidade é sempre relativa. Felicidade é tudo com base no que nós conhecemos, de bom e de ruim, que foi vivenciado por nós. Mas existe uma felicidade ainda não desconhecida, e nós só a experimentaremos se nós trabalharmos no bem. Ou você já viu algum espírito trabalhador no bem arrependido? Eu já vi espírito trabalhador no mal arrependido. No bem eu nunca vi. Vocês já viram? Já ouviram falar algum trabalhador no bem arrependido? Não existe. Não existe. Se eu não quiser trabalhar no bem, Joana, naquele primeiro livro que eu mencionei, Leis Morais da Vida, ela fala o seguinte: o momento perigoso para o cristão decidido, como nós somos cristãos decididos, o momento perigoso para o cristão decidido, sabe qual é? É o do ócio. Não o do sofrimento, nem o da luta áspera. O momento mais perigoso para o cristão decidido não é o do sofrimento, nem o da luta do dia a dia. É o do ócio. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na ociosidade surge e cresce o mal. Vamos deixar claro o que é a ociosidade. É aquele momento em que estamos dedicados apenas em prol de nós mesmos. Ah, mas eu ocupo minha hora vazia capinando a roça da minha casa, plantando, fazendo minha horta, minha, meu. E acha que está trabalhando. A ociosidade é quando nós trabalhamos apenas em detrimento de nós mesmos. Isso que é a ociosidade. Não é ficar parado na Netflix apenas. É qualquer coisa que nos falte abnegação, que nos falte renúncia. E isso é ócio. Bom, vamos lá. Na dor, segundo Joana, na dor e na tarefa, fulguram a luz da oração e a chama da fé. Maledicências e intrigas, vaidade e presunção, calúnias e boatos, despeito e descrédito, inquietações e medo, pensamentos deprimentes e tentações, tudo isso nascem e se alimentam durante a hora vazia. Tudo isso nascem e se alimentam durante o ócio. Tudo isso. Aquela ansiedade, aquele medo, aquela inquietação aparentemente gratuita, o despeito, o crédito, as calúnias, os boatos, maledicência, tudo
decorre da hora vazia. Inclusive a falta de resignação. Quando nós reclamamos dos nossos problemas, é porque não conhecemos suficientemente o problema do outro. Porque se conhecêssemos, ficaríamos muito envergonhados em reclamar da nossa própria sorte. Muito envergonhados. Muito envergonhados. Quando nós conhecemos o sofrimento do outro, nós agradecemos a Deus pelo que temos. Agradecemos a Deus pelo sofrimento pelo qual nós passamos, que nem se compara com o sofrimento do outro. Agradecemos a Deus. Falamos por que deveríamos trabalhar no bem? O que aconteceria se nós não trabalhássemos no bem? Principalmente depois de desencarnado. Bezerra de Menezes, ele deixa claro, essa encarnação é a mais importante de todas. Por quê? Porque quando nós viemos aqui para essa instituição planetária que chamamos de Terra, lá onde nós residíamos, no outro planeta, lá, quando nós recebemos as 3 revelações em períodos distintos, de 1600 a 1800 anos, no momento daquela transição de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração, nós não tínhamos a menor chance de ficar. Não tínhamos. Porque éramos criaturas que tínhamos retirado Deus do centro das cogitações, nos arvoramos em legisladores do universo, na esperança de construir um patrimônio de felicidade apenas em parceria conosco mesmo, sem a parceria com Deus. Como nós, naquela época, retiramos Deus do centro das cogitações, já era certo a expulsão do colégio. Agora não. Agora não. Agora nós estamos suficientemente amadurecidos para colocar em prática todo o conteúdo da revelação, das 3. Naquela época não estávamos. Nós estamos suficientemente amadurecidos para reposicionar Deus no centro das cogitações. E ter a chance pequena de continuar aqui. Ter a chance pequena de habitar o reino dos céus que aludiu Jesus, que seria para nós, para o nosso estágio evolutivo, o mundo de regeneração. Por isso disse Bezerra de Menezes para a gente. Essa encarnação de vocês, desde quando Deus te criou, é a mais importante de todas. Só que para nós aproveitarmos e ficarmos, para nós não perdermos o paraíso, o jardim do Éden, novamente, para que não ouçamos choros e rangeiros de dentes, é necessário o trabalho. É necessário mudar a vontade. Mudar a afinidade. Afinidade. Mudou o desejo, reeducou o sentimento, isso reflete imediatamente no ato. Educa o sentimento, vem o ato. Olha a qualidade do sentimento de Chico Xavier. Agora observa a qualidade dos seus atos. Olha a qualidade do sentimento de Irmã Dulce. Observa a qualidade dos atos dela. Idem para a Madre Teresa de Calcutá. Vamos educar os nossos sentimentos, isso refletirá instantaneamente nos atos. E aí adquiriremos alguma chance de ficar no Reino dos Céus que prometeu Jesus. Kardec, com essa preocupação, ele botou na bandeira: trabalha. Só que acho que ele botou a bandeira baixa. Parece que o pessoal não está enxergando. Porque tem outra bandeira ali escrito Netflix. Aí tem outra bandeira escrita ali viagem, promoção, 50% de desconto. Tem outra bandeira escrita ali sapato na promoção. Shopping, cinema, está cheio de bandeira. A principal a gente não vê. Porque nós adquirimos o hábito de olhar para baixo. Aquelas bandeiras que estão no baixo. A bandeira que está no alto, a gente não tem o hábito de olhar. Como devemos trabalhar? Eu já sei por que eu tenho que trabalhar. Eu já sei o que vai me acontecer se eu não trabalhar. Eu sei que a encarnação mais importante nossa, que se eu não trabalhar, eu vou ser exilado de novo. Eu já sei disso tudo. Pronto, vamos, beleza. Quero trabalhar. Me convenceu. Como que eu vou trabalhar? Isso não precisa não, porque eu já sei. Já estou trabalhando. Eu já estou trabalhando. Eu venho aqui e ajudo a montar a cesta básica. Eu ajudo no brechó. Já estou trabalhando. E quando desencarna, vem a frustração. Porque achava que estava trabalhando do modo correto. O como trabalhar é tão importante como trabalhar. O trabalho é importante, o como trabalhar é mais.
Como devemos trabalhar? Palavra-chave para esta pergunta: renúncia. Que é uma pergunta que uma resposta que muitas pessoas não sabem responder, que está em O Livro dos Espíritos. Vocês acham que o trabalho sem esforço e quando nada nos custe tem algum valor? Se tivesse caído na prova do Enem, se só tivesse a resposta sim ou não, marcaria o quê? O trabalho sem esforço e quando nada nos custe tem algum valor? Tem algum valor? Olha o quanto de indeciso. Quem estiver vendo aí pelo Facebook, bota aí sim ou não. Tem algum valor? Resposta dos Espíritos: não. Não tem. O mérito é proporcional ao esforço. Só tem valor se alguma coisa custou e se houve esforço. Se não tem esforço e quando nada custou, não tem valor. Não tem, ele não tem meio termo, não é categórico. Não teve renúncia, não teve esforço, não custou um centavo. Ah, Cristiano, mas esses anos todos ajudando a montar a sua cesta básica. Pergunta simples: te custou algum esforço? Não. Você já se perguntou se você poderia fazer mais do que aquilo? Ou nunca parou para perguntar? Lembra que Chico Xavier sempre falava: ah, dizem que eu fiz tanto, mas eu acho que eu fiz tão pouco. Está lembrado? Por que Chico afirmava isso? E nós não compreendemos essa afirmação de Chico. Porque Chico estava falando do 10º andar, nós estávamos no 1º. Se caísse no vestibular não, você já é universitário no 10º período, já caiu lá na prova. Olha a questão que caiu na prova. Desenhe um círculo. Qual você acha que tinha o seu peso dessa questão? Para você, universitário do 10º período. 0,0001. E se caísse a mesma questão para minha filha de 4 anos de idade? Se ela acertar, se ela desenhar um círculo, qual deveria ser o valor da prova? 10. Mesma questão. Só que para mim é tão boba. Tão boba. Se eu, Cristiano, hoje, saindo daqui, ver a pessoa jogada na calçada, vou lá, abraço ela, pego, levo para o meu carro, dou comida, levo para minha casa, dou banho, procuro levar ela para algum centro de ajuda humanitário, etc, etc, etc. Madre Teresa de Calcutá vem e faz a mesma coisa. Qual será? Eu praticou a mesma coisa, idêntico. Qual prática do bem dessas duas terá mais mérito? A minha ou a de Madre Teresa? Aos olhos de Deus. Infinitamente a minha. Por quê? Porque eu precisei praticar muito esforço para fazer o que Madre Teresa, Irmã Dulce e Chico Xavier fazia com tanta naturalidade. Deu para compreender? Se um bandido que roubava, que matava, deixou nessa encarnação ainda de roubar, de matar, está buscando se arrepender do que fez, foi preso, foi reintegrado na sociedade, começou a ajudar as pessoas, carregar uma sacolinha de uma senhora até o táxi. Pronto, ele conseguiu fazer isso. Aí você fez a mesma coisa, você pegou a sacolinha de uma senhora e carregou até o táxi. Mesma prática do bem, idêntico. Aos olhos de Deus, qual tem mais mérito? Qual prática do bem tem mais mérito? São idênticas as práticas do bem, mas qual tem mais mérito? A sua ou a do bandido, do ex-bandido? Infinitamente a do ex-bandido. Então, se nós estamos apenas carregando a sacolinha da senhorinha, posso fazer mais? Pode, porque você já não é mais bandido, você não está mais naquela posição espiritual. Você já está lá na frente. Não fica só carregando sacolinha, não. Seja proativo. Não fique esperando a oportunidade de passar na frente. Às vezes tem um vizinho aqui, 3, 4 casas, que você nem sabe o nome, que está passando dificuldade. E quando ele fez o planejamento reencarnatório, ele estava contando com esse posto de combustível que é você. Ele não vai conseguir chegar até o final sem abastecer, sem a sua ajuda. E você sabe disso porque você tomou conhecimento antes de reencarnar de que seria posto de combustível. Imagina o peso na consciência quando desencarnar. Você recusou abastecer diversos veículos. Imagina. Temos nossa cota de responsabilidade. Quer queiramos ou não aceitar isso.
no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, eu tenho que ter muita abnegação para quando eu estiver ali arrumado para ir para o cinema com minha família, no meu único dia de descanso de labor, e eu ver aquele vizinho carregando o caminhão de mudança na chuva, que eu nem sei o nome. É preciso, no estágio evolutivo em que eu me encontro, muita força de vontade, muita resignação, muita renúncia, e voltar em casa, botar sandália, botar uma camisa de propaganda, uma bermuda velha, toma aqui o dinheiro do táxi, desculpa, vai vocês para o cinema, porque eu não vou conseguir botar minha cabeça no travesseiro naquela situação ali. Eu vou lá ajudar. Foi esforço para você fazer isso? No estágio evolutivo em que nós nos encontramos, sim. Preferíamos estar no cinema, sair lá, tomar um chopinho. Talvez para o Chico não seria tanto esforço, mas para a gente sim. Se a prática do bem não for praticada com esforço, e quando nada nos custe, conforme está na questão 646 de O Livro dos Espíritos, não terá valor nenhum. E só pelo fato de a gente passar toda a existência só carregando sacolinha, só abastecendo cesta básica, e não fazendo mais que isso, sendo que tem capacidade de fazer mais que isso, chegaremos frustrados no plano espiritual, achando que estava contando ponto, o que estava fazendo na prática do bem. Enquanto na realidade não estava contando ponto nenhum. E essa é uma realidade. Quer compreenda, quer não compreenda, quer aceite, quer não aceite. Cada um tem um grau de entendimento conforme a própria capacidade intelectual. Mas essa é a realidade. Tem que se perguntar, posso fazer mais? Não basta só fazer o bem. Tenho capacidade de fazer mais que isso? Eu estou praticando renúncia? Eu estou abrindo mão dos meus próprios interesses pessoais? Sim ou não? Essa é a resposta fundamental para saber se está sendo pontuado ou não aquela prática do bem. Pronto, a questão do trabalho foi encerrada. Já sei por que eu devo trabalhar, já sei o que vai me acontecer se eu não trabalhar, e já sei como que eu devo trabalhar, que é com renúncia. O irmão de Chico Xavier, José Xavier, ele tinha uma doença muito grave. E Chico pediu ajuda a Emmanuel para interceder ali com Bezerra de Menezes, irmã Sheila, para ajudar o irmão. 2 dias depois, a Emmanuel veio. Pronto, Chico. Chegou a resposta, o irmão vai ser ajudado. Ah, graças a Deus. Ele desencarna amanhã, Chico. Mas não falou que ia ajudar meu irmão? É uma ajuda, Chico. Como ele ficou 11 anos aqui do seu lado, te ajudando em todas as tarefas do dia a dia, abrindo mão dos seus próprios interesses pessoais para estar aqui, trabalhando em prol do Cristo, ele vai, por conta disso, ficar livre de 11 anos em estado de sequela dessa doença. Estado vegetativo, em estado de demência. Ficar em cima da cama, dependendo dos outros, em estado de demência. Essa seria a sequela da doença. Mas, como o amor cobra a multidão de pecados, aqueles 11 anos cobriu os 11 anos de sofrimento que ele teria aqui na Terra. Vai desencarnar do outro dia? Vai. Mas vai ser um espírito feliz. O que é mal para a gente é muito bom do ponto de vista espiritual. Porque tudo para nós é matéria. Nós enxergamos as coisas com os olhos da matéria. Então, qualquer coisa que aconteça no âmbito da matéria é tragédia. Porque não conseguimos elevar o ponto de vista para se aproximar do ponto de vista da espiritualidade superior. Então, nós não compreendemos o que é dor e nós interpretamos errado o que é bênção. Automaticamente. Agora vamos para a segunda inscrição da bandeira de Kardec, que é a solidariedade. Vocês perceberam que Kardec fez um link dessas inscrições com os aspectos da caridade conforme que entendia Jesus, que está em O Livro dos Espíritos? Como é que entendia Jesus a caridade? Benevolência para com todos. Trabalho. Kardec orientou em obras póstumas. Sejais infatigantes no trabalho com Cristo. Benevolência para com todos. Qual é o segundo? Indulgência para com os erros alheios. A gente vai lá no dicionário ver o que é indulgência. Indulgência é ajudar sem julgar. Para eu ajudar sem julgar, eu tenho que entender a dor do outro, senão eu vou julgar. Para eu entender a dor do outro, eu tenho que me compadecer. Ser solidário é ter compaixão. São sinônimos, só ir no dicionário. Ser solidário é ter compaixão. Compaixão é compadecer. E padecer é padecer com. Compadecer é padecer com. Padecer com ele. Tem uma pessoa morrendo de fome. Eu tenho aqui 2 pães.
franceses para eu me alimentar essa noite. E tem 3 pessoas com fome na calçada. Se eu repartir esses 2 pães com eles, e uma parte para mim também, naturalmente, para eu não morrer de fome, eu não vou ficar saciado. Eu vou continuar com fome? Vou. Vou sofrer também um pouco ali de fome? Vou. Mas eu vou estar experimentando o padecer com. É isso que ele estava sentindo em grau muito maior. Essa fome que ele está sentindo aí, que você também está agora, porque só comeu meio pão, ele estava sentindo em grau maior. Isso é padecer com. Quando você pega uma pessoa na rua, leva para dar banho, dá aquela assistência, aquele instante de felicidade para ele nem se compara com os vários instantes de felicidade que você teve na sua vida. Nem se compara. É padecer com. Ser solidário é padecer com. É sofrer junto. É ser posto de combustível para as almas sofredoras. É atender aquilo que nós planejamos antes de reencarnar. Serei posto de combustível. Não vou me entregar aos meus maus pendores. Não vou utilizar os talentos apenas em prol de mim mesmo. Quando eu voltar para o plano espiritual, eu vou entregar mais talentos do que me foi confiado. Nós assumimos esse compromisso, mas na maioria das vezes nós retornamos para o plano espiritual com menos talentos. Nos foi confiado talento, ao invés de devolver pelo menos a mesma coisa, devolvemos menos. Porque não sabemos padecer com. Porque para padecer com é necessário o quê? Renúncia. Renúncia. Normalmente quando nós ajudamos, nós julgamos. Normalmente quando nós ajudamos, nós nos limitamos à prática beneficente do que a gente chama de doação. Eu peguei uma cesta básica e doei. Eu peguei uma roupa seminova, usada, e doei. Eu peguei o dinheiro e doei. Você doou? Era seu? Porque para você falar que doou, você tem que admitir que era seu. Se você está admitindo que era seu, você está cometendo o cúmulo da ilusão. Achando realmente que o dinheiro que você tem lá na sua continha, só porque está no seu nome, a conta corrente, você acha que é seu. Ou o carro, porque você acha que o documento do duche está no seu nome, você acha que é seu também. Ou o terreno, porque a escritura está no seu nome, você acha que é seu. Está muito apegado às coisas materiais para estar iludido a esse ponto. Nós não doamos nada, nós transferimos, porque nada é nosso, a não ser o amor ou o ódio. Nós transferimos. Aquele dinheiro que você deu ali no semáforo, foi uma transferência que você fez, porque nunca foi seu, você é administrador, não dono. Eu estou ajudando fulano a pagar a faculdade dele. Você está transferindo algo que Deus te confiou. Talvez aquela criatura que você esteja ajudando hoje, te ajudou muito em outra encarnação. E você assumiu o compromisso de ajudar ela, de retribuir. Mas não se lembra. Às vezes você ajuda uma pessoa esperando a gratidão. Que ajuda é essa? A ajuda tem que ser despretensiosa. Não devemos esperar nada em troca, muito menos a gratidão. Sabe por quê? Senão você não está ajudando por caridade, está ajudando por vaidade. Se o outro não é grato, o problema é de quem? É só do outro. Se você está exigindo gratidão, o problema já é seu também. Devemos ajudar o ingrato quantas vezes forem necessário. Porque o problema da ingratidão deve ser fardo apenas para o ingrato, nunca para o benfeitor sincero. Porque tem gente que fala, não vou mais ajudar não, porque ele não reconheceu, está falando mal de mim. Se ele necessitar, ele é um doente, ajude. Não fica orgulhoso não, até porque nada é seu. Você tem por obrigação ajudar, primeiro porque você é mais devedor do que credor, segundo porque nada é seu, você é só administrador. Terceira inscrição no estandarte de Kardec. Tolerância. Pronto. Isso aí eu precisaria de mais 1h30, pode? Você falou o quê? Ainda bem que eu não levo a sério o que ele fala. Balança a cabeça que pode, né? Estou brincando, pessoal da internet, não precisa se desconectar. Tolerância. Nós fizemos o link do trabalho com a benevolência. Fizemos o link da solidariedade com a indulgência. Fica fácil fazer o link da tolerância com o perdão? Fica, né? É possível trabalhar no bem e ao mesmo tempo ser intolerante? É possível?
Ou seria uma antítese, seria um contrassenso? Trabalhar no bem e ser intolerante. Não é um contrassenso? Você vai na casa espírita, ajuda fulano A, ajuda fulano B, chega em casa e vira o Thor. E vira um Hulk. Sai quebrando tudo. Distribuindo patadas na família. O que a intimidade não faz, né? Nós utilizamos a intimidade como uma ponte para a hostilidade. Sem tolerância para com o próximo. Não existe mérito, não existe evolução de ordem alguma. Estraga todo o bolo. É como se você botasse veneno naquilo tudo que estava perfeito. Sem tolerância, não existe alavanca para o progresso espiritual. Desmancha a alavanca. E eu vou contar uma coisa para vocês que talvez seja novidade para alguns. 90% das nossas dívidas espirituais não são decorrentes das nossas ações. São decorrentes das nossas reações. Reações. A forma como eu reagi quando me feriram o interesse. Aquela forma como eu me reagi foi o momento que eu me endividei. E 90% das nossas dívidas são decorrentes da forma como eu reagi. E não da forma como eu agi voluntariamente. E aí a gente tem que fazer uma reflexão sobre a questão da reação. Quando eu reajo agressivamente, eu estou reagindo dessa forma por conta de atraso espiritual ou por conta de enfermidade psíquica? Já parou para pensar? Eu reagi agressivamente. Mas essa minha reação agressiva foi por conta de quê? Atraso espiritual ou enfermidade psíquica? Depende. Pode ser um, pode ser outro, pode ser ambos. Se eu agredi porque alguém me agrediu, e eu reagi instintivamente, instinto primitivo, assim como você bate no leão, o leão vem para cima, significa que a criatura ainda está muito próxima da origem primitiva, da origem animal, e agiu da forma que agiu, por instinto, por atraso espiritual, porque foi agredido. Você emprestou dinheiro para alguém, e esse alguém não pagou. Quando esse alguém não pagou, quer dizer que ele entrou no seu terreno, é igual o leão. Tem um terreno demarcado ali com a urina. Alguém invadiu, você... A pessoa entrou na sua conta bancária, entrou no seu terreno. Porque a gente julga que o dinheiro é nosso, essas coisas todas. Aí a gente vai em cima. Atraso espiritual. Agora, quando eu reajo, simplesmente porque eu tive meus interesses contrariados. Um exemplo. Cheguei em casa, tinha uma secretária, mudou de secretária. É outra. E ela não sabia os meus gostos alimentares. E fez uma comida que eu detesto. Angu com carne moída, Deus me livre. Fiz lá. Aí eu peguei aquele prato, já estressado com os problemas da vida, e joguei no chão. A secretária me agrediu em algum momento? Ela me xingou, ela me bateu. Ela não fez nada contra a minha pessoa. Até porque ela não tinha motivo. Mas eu reagi agressivamente. Por quê? Enfermidade psíquica. Quando nós reagimos agressivamente e gratuitamente, sem que o outro tenha sido agressivo conosco, ele apenas tomou decisões que contrariaram os nossos interesses, e por conta dessas decisões eu fui reagir agressivamente, porque eu não posso ser contrariado, eu sou um bibelô de cristal, quer dizer que eu sou um enfermo psíquico. Esse é mais grave. Esse é mais grave porque esse tende a demorar muito na enfermidade. Quem está sofrendo de atraso espiritual um dia evolui. Quem está sofrendo de enfermidade, ele tem que querer se curar. Então, para a gente vencer no campo da tolerância, precisamos identificar qual é o tipo da minha situação. Eu reajo da forma como eu reajo por atraso espiritual, ou eu reajo da forma como eu reajo por enfermidade psíquica, porque não pode ser contrariado em nenhum momento. Você pede um favor, a esposa pede um favor ao marido, o marido fala, não posso hoje não, eu já tenho um compromisso. Não agrediu a esposa, apenas contrariou os interesses da esposa. E a esposa foi igual um leão para cima do marido. Enfermidade psíquica. Porque o marido não agrediu ela em nenhum momento. Quantas situações nós vivenciamos no dia a dia dessa qualidade? Toda vez que nós decidimos, é uma ação voluntária, não perdoar, nós podemos estar cometendo um equívoco enorme de proporções que nós não temos conhecimento. De proporções que nós não temos conhecimento, só com o ato voluntário de não perdoar. Certa vez uma mulher procurou Chico
Chico Xavier. Falando, Chico, caso real. Provavelmente deve ter passado na televisão na época. Chico, isso está no filme de Chico Xavier. De Marcelo Souto-Maior, né? Chico, eu não estou conseguindo perdoar uma pessoa. Era uma ex-babá, eu tinha um filho, só um. Ela estava cuidando do meu filho. Ela se distraiu, ele foi de bicicleta para o meio da rua, o carro atropelou e ele morreu. Já tem algum tempo isso. Não tem jeito. Eu passo dia e noite com o coração amargurado e eu não consigo, só consigo sentir ódio por ela, porque se não fosse distração dela, meu filho estaria vivo. É porque enxerga a vida do berço ao túmulo. Se não fosse a distração dela, ele ainda estaria vivo. Chico Xavier recebeu informação naturalmente ali dos benfeitores acerca daquela situação em que ela estava vivendo. E Chico falou, minha irmã, você precisa urgentemente perdoar aquela criatura. Urgentemente. Mas eu não consigo, Chico. Por culpa dela, meu filho está morto. Minha irmã, não faça isso. Você vai enlouquecer de remorso se você não perdoar. Perdoe. E Chico não querendo revelar o motivo do perdão. Por que deveria perdoar? Você tem que urgentemente fazer um esforço para perdoar. Mas eu não consigo, Chico. Já tentei, já fiz esforço, eu queria tirar isso do meu coração, mas eu não consigo. Você precisa perdoar a irmã. É uma questão de necessidade. Ela estranhou a insistência do Chico. Mas por que uma questão de necessidade, Chico? Porque aquela pessoa, antes de reencarnar, ela pediu, ela implorou para que isso acontecesse. Porque a pessoa que deveria passar por essa situação era você mesma. Era você que tinha que ter se distraído e o seu filho ia ter morrido. E você estaria com um sentimento de culpa que talvez te levaria ao suicídio. Meu Deus, mas por que ela fez isso, Chico? Porque ela foi a sua mãe na última encarnação. Ela não ia aguentar ver você sofrendo tanto. E por amor, ela implorou a Deus para que ela sofresse o que você deveria sofrer. Ela sabia que ia ser alvo de seu ódio. E mesmo assim, por amor, resolveu aceitar a passar. Você está odiando a sua própria mãe, que fez o que fez por amor. Por isso que eu falei agora há pouco. O ato voluntário de não perdoar pode gerar consequências inimagináveis. Inimagináveis. Quantas vezes nós não perdoamos uma pessoa e mal imaginamos o que ela foi nossa no passado, ou o que nós a fizemos no passado. Porque nós não queremos ser tolerantes a nada. O orgulho, ele se consorcia com a intolerância. A intolerância é filha predileta do orgulho. Quanto mais orgulhosa é a criatura, mais intolerante ela é. Mais espírito de rei ela é. Mais espírito de rei. Certa vez uma mulher procurou Chico, falando, Chico, a mulher rica, chegou com um bocado de segurança, Chico, eu vim aqui para poder você me confirmar o que o médium falou lá em São Paulo. Ele falou que na última encarnação eu já fui uma rainha. Eu acho que fui mesmo. Chegou cheio de segurança ali, né, cheio das pompas. Com certeza era uma criatura muito intolerante, porque é muito orgulhosa, achando que era alguma coisa. Eu vim aqui para você me confirmar, Chico. Eu fui uma rainha? Chico, sem pensar duas vezes, respondeu, sim, minha irmã, você já deve ter sido sim uma rainha, porque os escravos estão todos no céu. Se você está aqui, no mundo de expiação e prova, que é o inferno, certamente você foi uma rainha. Temos que administrar o nosso orgulho. Temos que erguer a cabeça e enxergar a bandeira estiada por Kardec, porque é seguindo aquela bandeira, e não aquelas bandeiras mais baixas que eu mencionei, que aproveitaremos a nossa encarnação enquanto é tempo, e assim poderemos ter alguma chancezinha de estar entre os escolhidos, e não apenas entre os chamados. Muitos são chamados, poucos escolhidos, conforme Jesus nos alertou. Que o Mestre Jesus nos abençoe, muita paz.